O Reino Unido está entrando em tempos históricos agora porque estamos nos aproximando das eleições. E durante esse período eleitoral, vamos ver se as pessoas de esquerda que têm feito concessões à islamização vão continuar no poder, permitindo que a Inglaterra basicamente escorregue para uma islamização completa. E eu acho que isso está claro. Ou entidades dispostas a denunciar a imigração e a islamização e agir de fato vão assumir o poder. Por que digo que este é um momento tão importante? Bem, porque a Inglaterra vai estabelecer o precedente agora para o que acontece com um país europeu que percebeu que cometeu um erro. Eles simplesmente continuam seguindo o caminho que já percorrem há tanto tempo, tornando Keir Starmer literalmente o primeiro-ministro mais impopular, eu acho, da Inglaterra de todos os tempos. Ou será que vão fazer algo realmente muito desconfortável? Já fizemos um vídeo sobre como o Japão lidou com a islamização e falamos sobre como a Polônia lida com isso. Esses exemplos são diferentes. São países que nunca permitiram isso. Desde o início, disseram: não, vemos que é um problema e não permitiremos. Mas o que um país faz quando já permitiu que isso acontecesse? E esse é o dilema que a Inglaterra está enfrentando. Existe um problema de islamização na Inglaterra. Existe um problema de imigração. E, infelizmente, o povo britânico é muito educado, gentil e civilizado. E eles não sabem como responder de forma desconfortável a uma decisão desconfortável que precisa ser tomada. Será que eles vão remover esses imigrantes? O que é muito desconfortável de assistir. E a mídia certamente vai dificultar tudo. Ou eles vão simplesmente permitir que isso continue? Agora, por que estou trazendo isso à tona hoje? Bem, porque à medida que nos aproximamos cada vez mais das eleições, talvez que Osama vá cair. Qual é a palavra para sair da cama? Eu esqueci completamente as palavras. O que vamos ver e o que estamos vendo agora é uma grande diferença entre os partidos que estão tentando chegar ao poder. Agora, nos últimos meses, vimos o Reform Britain crescer, que é esse partido liderado por um cara chamado Nigel Farage, que todo mundo diz que é de extrema-direita, blá blá blá. Com tudo o que ocorreu com as gangues de exploração sexual no Reino Unido, um cara chamado Rupert, que não é novidade, apareceu. Na semana passada, ele anunciou o Restore Britain como seu novo projeto contra o Reform, porque o Partido Reformista está se tornando muito polêmico e não está muito claro qual é a posição deles sobre imigração. No Restore Britain, diferente do Partido Reformista, eles dizem: temos uma posição clara e adivinha o que está acontecendo. Muito rapidamente, o Restore Britain subiu nas pesquisas. Além do fato de que Elon Musk está apoiando eles em massa e tweetando sobre eles, eles têm políticas muito claras sobre imigração. E as pessoas veem esse cara, Rupert, quase como um novo Trump. Não é uma personalidade excêntrica maluca, mas alguém que fala o que pensa, mesmo que seja desconfortável. Cada vez mais pessoas se interessam por isso. Destaco porque sei que muitos judeus estão assistindo. Uma das coisas que ele prometeu é que vai acabar com o abate kosher e halal na Inglaterra. E isso está causando bastante polêmica no Reino Unido, especialmente entre as comunidades judaicas, porque elas não vão poder viver em um país que não permite que comam comida kosher. O que está acontecendo? Bem, não é exatamente isso. Não é que eles não poderão comer comida kosher, mas não poderão produzi-la. Então isso é algo interessante para as pessoas notarem, ou seja, vai haver uma conversa dentro da comunidade judaica. Se você apoia uma entidade que, por um lado, está disposta a se opor à islamização e à imigração, que claramente é um enorme problema para o Reino Unido, mas ao mesmo tempo, isso também pode ser prejudicial para a comunidade judaica em certo grau. Agora, não está claro o que as pessoas farão, e isso fica mais complicado a cada dia. Mas o debate e o drama entre o líder do Reform, Nigel Farage, e o do Restore, esse cara, Rupert, está ficando cada vez mais popular a cada dia porque as pessoas estão indo na direção do Rupert. Vamos assistir isso por um momento porque vocês precisam saber quem é esse cara. Ele realmente pode ser o próximo primeiro-ministro e pode ser o cara que vai tirar o Reino Unido do problema atual em que está. Ele é um hotel. Ele lidera a denúncia das gangues de exploração sexual, do qual sou grande fã. Também admiro sua retórica sobre a islamização e sua luta contra isso. Todo político tem problemas, e esse pode ter também. Então vamos ver. Antes do vídeo, inscreva-se no canal. Obrigada por estar no Pushback.
Lutamos contra os absurdos dos Câmara dos Comuns. Faço análises e comento tudo, então se já se inscreveu, serei eternamente grata. Vamos lá. A pergunta que eu faria para as pessoas é: você pode realmente confiar em alguém? Ele revelou suas intenções ao dizer que precisava me afastar por minhas opiniões sobre imigração, distorcendo novamente o que falei. Eu nunca disse que comunidades inteiras de pessoas com passaporte britânico deveriam ser deportadas. Nunca disse isso. Não, isso é simplesmente um absurdo. Bem, ele sabe disso, ele sabe, mas está só tentando criar uma manchete sensacionalista. É uma bobagem. Aliás, você sabe quem é o Rupert, né? Tem que descobrir quem pode ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Os números dele nas pesquisas estão absurdos. Pobres, pessoas que sabiam sobre as gangues de exploração sexual e pessoas que são cúmplices dessa exploração. Ele tentou editar meu discurso em noroeste de Essex. Ele tentou, e eu passei 20 minutos em um quarto de hotel com ele, porque ele tentou colocar o seu rapazinho de 24 anos para me dizer para editar meu discurso. Respondi: não aceito isso de você. Se Nigel quiser que eu mude meu discurso, tem que me falar pessoalmente. Fomos a um quarto de hotel. Ele tentou tirar em massa da deportação. O discurso está disponível para assistir. É aquele no noroeste de Essex, no final de 25 de janeiro, para o qual ele me pediu para ir e falar. Aliás, ele te avisa com uns 3 dias de antecedência e espera que você vá lá falar. Então eu falei, e o destaque foi quando eu disse que se você faz parte de uma família que está vivendo com um estuprador muçulmano paquistanês que tem estuprado e abusado de meninas inglesas brancas vulneráveis e da classe trabalhadora menores de idade de forma consistente, o que ele sabe que vem acontecendo pela investigação das gangues de estupro. Então, se você tem dupla nacionalidade ou é um estrangeiro e sabia sobre esse mal, então você deveria ser deportado. Ele pediu para eu remover isso do discurso. Disse que não faria. Retirei só a palavra em massa. E agora acho curioso que Zia Yusuf fale sobre deportação em massa. As mesmas coisas pelas quais eles me assassinaram politicamente, agora eles mesmos estão dizendo. Quero falar sobre isso, pois é interessante pensar como, por anos, as pessoas temeram enfrentar o sistema. Elas têm medo disso. Têm medo de denunciar as gangues de aliciamento, medo de denunciar a islamização, medo de denunciar a imigração, achando que se simplesmente seguissem o rumo da mídia, teriam menos problemas. Mas o que estamos vendo agora, cada vez mais, é que as pessoas que realmente têm coragem de se levantar e dizer o que a maioria está pensando e que não recuam, acabam sendo justamente aquilo que as pessoas procuram e querem. As pessoas querem confiança, querem integridade, e em um tempo de manipulação da mídia, como saber se você pode confiar em alguém? Bem, porque se essa pessoa estiver disposta a pagar o preço, certo? Olha, pense dessa forma. Se você está confiando em qualquer pessoa na internet, como eu, por exemplo, que só está falando sobre coisas e você está interessada no que ela tem a dizer, você na verdade não sabe quais são as minhas agendas políticas, ou quais são as agendas políticas de qualquer pessoa. Mas quando alguém se posiciona contra o que está errado e paga por isso, sofre reações e enfrenta problemas decorrentes dessa atitude. Isso traz integridade para ela na internet. Mas existe também a integridade negativa, quando alguém defende uma causa ruim, porque isso cria um alvoroço na mídia quando elas ficam mais famosas. Mas, em geral, as pessoas estão procurando vozes em quem possam confiar, e ficou claro que a grande mídia não é essa voz. E, definitivamente, os políticos também não são. Quando um político se opõe ao governo e exige investigação sobre aliciamento. Vez após vez, repetidamente, isso é algo em que as pessoas passaram a confiar quando alguém está disposto a dizer coisas muito desconfortáveis. Sobre imigração, islamização e gangues de estupro, as pessoas percebem isso. Talvez eu apoie esse cara. Esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas amam Trump, pois ele comprovou isso. Embora tentem fazer parecer que ele não tem integridade, e isso é uma conversa para outro momento, ele é quem ele é e não recua disso. Isso é algo que as pessoas realmente precisam quando todos tentam manipular. Isso é, eu acho, uma grande parte do motivo de vocês estarem aqui. Porque vocês sabem que eu realmente me expus ao dizer muitas das coisas que todos nós estamos pensando. E vocês estão procurando alguém que possa dizer isso. Rupert está fazendo isso pelo Reino Unido, dando voz e afirmando que não recuará sobre as gangues de aliciamento, mesmo sendo alvo. Eu não vou recuar, e isso cria uma confiança muito rápida.
Só aguardo ele nomear Nadine Zahawi para secretária de Relações Exteriores. Isso que ouvimos pode ser uma possibilidade. Sim, sabe, honestamente, quem quer Nadine Zahawi? Nadine Dorries, até desejada pelo general, era chocante e agora evitam comentar. Melhor nem começar sobre Covid, já concordamos de forma rude sobre isso. A tomada de decisão dos conservadores sobre a Covid foi bárbara. Novamente, você sugere ligação com o crime organizado, devido à distribuição desses contratos e ao enriquecimento injustificado de tantas pessoas, além dos danos causados às crianças pequenas. E a má alocação de dinheiro em todos os lugares foi impressionante. E agora eles não querem falar sobre isso, ninguém quer falar sobre isso. Gostaria de falar com eles agora sobre o que vem a seguir. O que está acontecendo agora? Qual é o próximo passo? Eu sempre acho a conversa sobre a Covid interessante porque não consigo acreditar que todos nós caímos nessa. Simplesmente não consigo acreditar. Tipo, eu simplesmente não consigo acreditar. E você está certa, a gente não fala sobre isso porque tantas coisas malucas aconteceram desde então. Mas tipo, que diabos? Aliás, conte nos comentários como se sentiu em relação à Covid. Você se vacinou? Em Israel, fomos praticamente obrigados a tomar as vacinas. Quando eu digo forçados, não é que eles nos deitavam e nos amarravam em uma cama. Mas eu não podia ir para a universidade, não podia concluir nenhum trabalho, eles não me permitiam fazer nenhuma das coisas básicas. Eu não podia entrar em nenhum lugar público se não estivesse vacinada. Eles nos forçaram a isso, e eu penso muito sobre isso. Como foi louco e como a gente simplesmente aceitou isso como algo normal. Bem, nós temos que construir e, como eu disse, dar às pessoas a oportunidade de votar em algo novo. E se votarem em algo novo e nos derem mandato no parlamento, conseguimos pessoas incríveis trabalhando de baixo para cima, né? O que é muito importante, como você disse. As mudanças e as regulamentações e os impostos que estão pagando e os abusos que sofrem de órgãos do Estado e órgãos do governo local. E as falhas dos Correios e as falhas do escândalo do sangue contaminado e da resposta à Covid e todas as coisas que estão atormentando a Grã-Bretanha. Então, tudo bem, olha, vote para ter mais disso. Quero dizer, estou tentando mudar isso agora, acho que esse é um ponto importante e eu disse isso no meu discurso. Não vai ser fácil, Cal, mas da mesma forma que eu não acho que a Grã-Bretanha votou, aliás, não foi entregue, por razões financeiras, eles votaram pelo Brexit por razões de soberania, e com soberania, quero dizer, no final, se for bem administrado, traria benefícios financeiros. Mas no curto prazo... Quero ensinar uma coisa para vocês sobre como vocês devem ouvir os políticos, porque tudo o que ele está dizendo parece ótimo. Olha, se você quiser votar na coisa antiga, pode fazer isso, mas a novidade é melhor. Você precisa entender que, no fim das contas, os políticos querem que você vote neles. E eles vão dizer qualquer coisa para que isso aconteça. Agora, há duas razões para eles dizerem qualquer coisa. A primeira é simplesmente porque eles querem o seu voto e querem estar no poder. A segunda é porque eles realmente se importam e querem mudar, certo? Essas são as duas opções que você sempre vê na política. No entanto, o primeiro grupo é simplesmente um grupo ruim. Você sabe exatamente o que eles representam. Eles são maçãs podres. Eles só querem se tornar poderosos e nunca vão conseguir agir como o segundo grupo. Tem boas intenções, mas isso não significa que só porque tem boas intenções conseguem realmente executar as coisas. E é aí que a mídia falha de forma abismal quando se trata de realmente questionar os políticos. Onde está o seu plano real de execução agora? Parece que Rupert tem um bom plano de execução, mas por que outras pessoas não conseguiram fazer isso? Sempre é uma pergunta necessária, pois normalmente não é tão simples quanto parece. Sempre que alguém diz, olha, nós vamos entrar. Essas pessoas, elas são as más, nós somos as boas. Essa não é a realidade, simplesmente não é. Política é muito complexa, especialmente ao lidar com infraestrutura antiga, enraizada há muito tempo na sociedade. E existem muitos fatores diferentes em jogo que não se movem assim tão facilmente. Então, é sempre importante lembrar que uma promessa de um político não é algo em que você deva confiar de jeito nenhum. O que você deve prestar atenção é em como eles planejam lidar com isso e o quão confortáveis, eles estão em admitir que isso não vai ser uma tarefa fácil para eles. Não falo só de slogans como não vai ser fácil, mas vamos conseguir. Falo se eles realmente conseguem tomar decisões difíceis e fazer diferença.
E na maioria das vezes, a resposta para isso é não, mas às vezes é sim. Você sempre precisa saber isso sobre os políticos. Eles precisam que você vote neles. E é por isso que, em alguns sistemas, como no sistema do Reino Unido, é bom que eles tenham responsabilidade perante os lugares onde vivem. Porque se eles realmente não cumprirem, se eles realmente não entregarem resultados, eles simplesmente serão removidos do poder. E isso vai fazer uma diferença muito, muito grande. Mas quando enfrentam gente grande, mudar não é fácil. É isso que sempre procuro ouvir. No entanto, o que eu vou dizer sobre esse candidato, mesmo que eu não faça ideia se ele realmente pode fazer a diferença, é o fato de que ele está disposto a falar sobre isso e disposto a se posicionar contra esses problemas quando a maioria das pessoas não está. Isso é algo enorme, enorme, porque isso vai criar uma mudança nos ventos políticos no Reino Unido. Quanto mais você fala sobre algo, quanto mais você discute sobre isso, quanto mais você traz isso para a consciência, mais isso se torna culturalmente normal de se falar sobre um problema. E, portanto, a mudança pode acontecer. Será que ele realmente pode produzir resultados no parlamento? Eu não sei, mas se todo mundo perceber que existe um problema, então as políticas mudam e se transformam. Outros políticos também mudarão o tom para se alinhar ao sentimento do povo. E isso faz a diferença no final. Obrigada pela atenção ao assunto.